coming back to me. My heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me. What a shame. I think of all the years gone by, all the yesterdays for you and I. It was a flame back then, but oh my, something set ablaze when we said goodbye. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back ancient history? Ancient history. Ancient history. O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Reviews. E hoje com o apoio da Ouxi GT20. Ouxi, O-U-X-I. Ouxi. Vamos começar pelo início e pelo fim. Pelo início, para vos dizer que na descrição do vídeo tenho o código de desconto para adquirirem esta bela máquina, porque realmente é uma coisa bem diferente do que eu tenho trazido neste registro deste tipo de bicicletas. Até traz aqui o sítio para meter o cantil e tudo, suspensão a ar atrás, depois estes apontamentos a carbono, mas é pintado, não é propriamente carbono verdadeiro, mas dá aqui um sainete espetacular. Considerações finais, porque o vídeo já acabou, estou a brincar. Considerações finais porque eu já andei nela e já testei. E o que é que eu tenho para dizer? Eu tenho 1,94 m, o pessoal pensa que eu sou pequeno, mas não, 1,94 m, consigo andar bem na bicicleta. Não é uma bicicleta para praticar desporto, é uma bicicleta de passeio, esta com os pneus de estrada. Porreiro, a suspensão tenho pena de não ser regulável aqui na frente, nem atrás, mas tem uma grande vantagem que podemos levar pendura aqui na parte de trás. Uma questão de vocês chegarem um bocadinho mais para a frente e leva a pendura. Se calhar no meu caso não dá muito jeito, que eu sou grandalhão, não dá. Mas o resto parece-me bem. Está bem construída, é bonita, que é o que nós queremos. Por isso, meus amigos, tenho aqui um bom investimento. Vou-vos apresentar as características dela só para vocês verem se vale a pena ou não. E eu cuido que sim. Está aqui uma boa máquina, bem desenvolvida. Eu nesta até pus o espelho e tudo, só por causa das coisas. Realmente este espelho é funcional, não é daqueles muito grandes, é saído para o lado e consegue-se realmente ver o que está para trás. Agora eu preciso saber quanto ao quadro e ao motor. Calma que já lá vamos. Isto é um quadro em aço reforçado, com umas soldas muito bem feitas, a nível de look, é o que vocês estão a ver. É este quadro, com os apontamentos a carbono e de destacar os patins para pendura. E quanto a motor sem escovas na roda traseira de 250 watts. Vocês estão a perguntar, mas isto agora... É verdade, meus amigos, eles vão começar a sair todos com 250 watts para cumprir a norma europeia. Por isso, se vocês querem bicicletas mais potentes, convém comprarem já antes que esgotem. Este modelo tem várias potências de motor, mas o que vem para a Europa agora é 250 watts. O que é que vai definir se estas bicicletas têm um arranque potente ou não? É o seu torque. Então é o torque. E quanto é que ela tem de torque? Que eu gostava de saber, era uma coisa que eu precisava mesmo para conseguir dormir bem. Isto não é tão simples porque ela traz um sensor de torque. E para que é que serve o sensor de torque? Serve
para vos auxiliar na pedalada, detectando que vocês estão a iniciar a pedalada e ela aí fornece a energia necessária para vocês conseguirem deslocar. Esta máquina tem 60 Nm de torque, que já é bastante suficiente para este tipo de equipamento. Mas o que eu queria mesmo saber era baterias, tempo de carregamento, essas coisas todas, porque eu sou uma pessoa que gosta deste tipo de informação e preciso mesmo muito disso, por isso quero mesmo saber. Então, se queres, eu vou-te dar bateria de lítio de 48 volts, 15 amperes hora, e esta é removível através de uma chave e a bateria sai aqui por baixo e permite-vos carregar na vossa moradia, no vosso apartamento, sem terem que levar isto para cima. Quanto ao carregador, 54.6 volts, 2 amperes, o suficiente para carregar esta máquina. Tempo de carregamento, 4 a 6 horas. Parece-me a mim bastante razoável, tendo em conta os produtos que eu tenho trazido aqui, carrega bastante rápido. Também era importante falar da autonomia, porque é capaz de haver gente interessada para saber quantos quilómetros é que isto faz só com uma bateria. Pois, mas a história é minha, eu conto-a como quiser. Ela, em modo de acelerador, faz entre 40 a 60 km. 60 a 120 com um modo de ajuda no pedal, ou seja, vocês pedalando, obviamente que ajudam aqui a bateria a aguentar um bocadinho mais. E quanto ao seu peso, carga máxima e inclinação suportada, também gostava de ter um bocadinho de informação sobre isso. Calma, vamos ter calma. Ela aguenta uma carga de 150 kg, ou seja, se levarem duas pessoas aqui, o peso convém ser distribuído, porque senão vão estar a forçar o motor. Peso da máquina, 56 kg, que para este tipo de equipamento é pesado, estou a mentir, é pesada. É pesada, 56 kg, é pesadinha, mas tem torque para levar isto tudo à frente. Inclinação suportada, 20 a 30 graus. Pois, meu amigo, mas com essa cara, de certeza absoluta que não estás convencido. Efetivamente não estou, porque geralmente estas máquinas sobem mais que o que a marca diz. Esta seria a primeira que falharia nesses testes. O que é que nós vamos fazer? Vamos testar o máximo de inclinação que ela suporta. Meus amigos, vamos fazer agora o teste de inclinação. Vocês podem ver, eu já costumo vir aqui fazer as trotinetes. Isto é a segunda bike que eu vou testar aqui. Esta não tenho grande esperança que a consiga usar sem dar ao pedal. Ora, vamos lá ver. Está na ajuda máxima. Pá, só que isto é muito inclinado mesmo. Vocês na GoPro não têm bem a noção. Mas parece-me a mim que vou ter que dar aqui muito à perna. Para já está mais ou menos tranquilo. Esta bicicleta também não é propriamente para mim, porque eu sou grandalhão e isto aqui faz com que as pernas fiquem numa posição um bocado estranha para pedalar com vontade. Mas eu também já vos tinha dito que este ano de bicicleta não é para andar a competir, mas sim, tem mesmo que me levantar, mas sim para vocês darem os passeios da Pinta à beira-mar ou então irem trabalhar numa superfície plana. Mas aqui esqueçam, tem mesmo que o motor não tem força. Por isso, esta aqui não será boa solução se vocês do percurso até casa tiverem subidas muito agrestes. Mas esta aqui tem para aí 50. Tem para aí 50 graus. Mas já está. Está aqui a chegar ao fim. Oh. Já estou a arfar. Nice. Meus amigos, não vou dizer que não, fiquei cansado. Mas estou só meio cansado. Que metade foi trabalho dela e metade foi meu. Por isso, só meio cansado. Está feito o teste de inclinação. Eu agora gostava de saber um bocadinho sobre amortecedores e pneus. Tenho alguma curiosidade aqui quanto ao conjunto. E como muitas vezes nós dizemos em Portugal, a curiosidade
matou o gato, mas eu vou-vos explicar o que é que nós temos aqui. Na frente, como eu já tinha dito, temos uma forquilha telescópica, com muito pena minha, não é regulável. Temos que nos sujeitar à carga que ela já traz de fábrica. Atrás, diz a marca que são 2 amortecedores helicoidais a ar. Se é verdade ou não, pelo aspecto parece-me que sim. Agora, tínhamos que ver se realmente é verdade ou não. E já me esquecia, também não são reguláveis. E quanto a pneus, 2 Fat Tires de 20 polegadas e eu acho que é a primeira que testo com pneu de estrada, porque geralmente vem com pneu misto ou com pneu de off-road. Esta é exclusivamente de estrada. E outra curiosidade, marca do pneu Innova, ou seja, não é a marca que eu costumo trazer sempre aqui ao canal, é diferente. Não, eu estou a ver, isto é tudo muito diferente, muito diferente. Agora o que se pergunta é, o que é que vais fazer para nós vermos este conjunto de pneus e amortecedores a funcionar? Se estás a perguntar, já sabes o que é que eu vou fazer, apesar dos pneus não serem propriamente para isto, vamos fazer um off-road. Eu agora só vou tentar ver o nível de off-road que vou fazer, porque tenho algum receio nos pneus e o facto das suspensões não serem reguláveis e eu ser muito pesado ou muito leve para a regulação que tenho, mas vamos testar. E como eu vos tinha dito, vamos fazer o teste de off-road nesta bela descida para ver o que é que estes pneus de estrada e os amortecedores valem. Vamos ver se ela é pesada ou não. Para virar ao contrário, tranquilo. Ora bem, eu não vou puxar aqui muito por ela, porque isto não foi feito concretamente para andar aqui, não é? A suspensão, isto é suspensão de cidade e pneus também da cidade. Vou só dar um giro, mas pá, mas muito controlado, que é para também não estragar isto. Mas se ela aguentar aqui, isto também aguenta qualquer coisa. Pelo meio do arvoredo. Ó. Pá, e a suspensão lá vai, apesar de não ser regulável, até é bastante aceitável. É, bastante aceitável. Vocês podem ver. Ela a descer vai sempre. Ela a descer vai sempre. Ela a descer vai sempre. É, um terreno irregular mesmo. Mas amigos, isto... Mas pronto, isto agora já estão desenvolvidas as suspensões que isto não tem como não aprovar. Pá. Ó, impecável. Meus amigos, está aprovado o teste de off-road. Isto não é propriamente para off-road, mas vocês já viram que isto tem aqui uma resistência e um equilíbrio na descida cheia de raiz e tudo mais. Agora, acho que os pedais estão baixos demais, porque já me aconteceu a curvar, bater na estrada e aqui em alguns sítios ia batendo, mas aqui temos paus altos, por isso não é por aí. Vamos continuar o que estávamos a fazer. E que tal o off-road? Não me fez passar vergonha? Se calhar não. Eu gostava agora de ter alguma informação a nível de travões e eventualmente do sistema de carretes de mudanças. Se calhar era uma coisa bastante pertinente. Estás com um discurso brutal, mas eu também vou brutalizar aqui a apresentação. E como? Esta máquina traz 2 travões hidráulicos, não é um, ok, malta? São 2 travões hidráulicos montados em discos de 160 mm, o que é bastante positivo para ajudar na travagem. Quanto ao sistema de mudanças, que ainda não apareceu nenhuma aqui com outra marca, temos tudo da Shimano com uma cassete de 7. Ok, já vi que não há grande novidade. O que é que nós vamos fazer agora? Agora, acho que devíamos fazer aqui o testezinho de travagem disto, não é? Porque isto merece, não sei se isto vai travar muito ou pouco, mas eles são hidráulicos, à partida vão travar bem. Vamos para o teste. Vamos fazer o teste aqui ao travão de trás. Eu presumo que isto trava tudo bem, esqueça, presumo que isto trava tudo bem. Impecável, impecável. Agora vamos testar o travão da frente, com cuidado para não irmos de cabeça. A ver, este precisa ser afinado. E para terminarmos, os 2 travões, que efetivamente irão travar de certeza absoluta. É lógico. Travam bem, travam bem. O da frente se calhar um bocadinho mais afinado, mas travam bem. Meus amigos, vamos para o unboxing, que hoje não vos posso mentir que é coisa rápida, porque esta deu luta a montar. Pois é, e cá temos o unboxing de uma coisa
bastante grande. Quanto tempo é que eu vou demorar a montar isto? Possivelmente 6 horas e 32,52 segundos. Pois é, meus amigos, isto é o que traz dentro da caixa. Julgo eu que isto será a ótica frontal e aqui terá carregador, algumas ferramentas, os pedais, etc. Ela vem bastante bem acondicionada. Agora vamos tentar montar isto o mais rapidamente possível. Realmente a bike estava bem embalada, que eu demorei imenso tempo a pô-la no sim para vocês verem. Esta marca já veio de um parceiro antigo que eu já colaborei, que ele saiu da marca, entretanto veio para esta, e digo-vos já que a mudança que ele fez é bastante positiva. Pá, isto tem uma qualidade. Entretanto, vocês já estão a ver as características da bike, mas eu estou a vê-la pela primeira vez. Isto é qualquer coisa de espetacular. O que eu vos tinha dito, eles traz os guarda-lamas com um acabamento em fibra de carbono, muito fixe, traz a ótica, traz um suporte para nós colocarmos aqui, para quem quiser pôr um cantil de água, é a primeira que traz uma coisa destas, traz o carregador, obviamente, traz uns patins para nós colocarmos aqui na traseira da bike, traz uma coisa positiva que são os pedais em alumínio, que é muito porreiro, traz um espelho que julgo eu que não ficará uma coisa tipo raquete de ténis, que eu vou colocá-lo, traz um refletor frontal, traz uma bomba para encher pneus e traz aqui uma coisa que eu não sei o que é, mas vou tentar descobrir e depois, entretanto, digo-vos qualquer coisa. Isso possivelmente será o guarda-lamas, será um acrescento qualquer, não faço ideia. E agora vou tentar montar isto sem ter que demorar 6 horas e meia. Esta traz 2 comandos e 2 chaves, mais o cartão NFC. Realmente, são novidades. Que espetacular! Vamos apertar estes parafusos. Vamos apertar estes parafusos para colocar o guiador. Chegou a uma certa altura que eu até deixei de gravar porque isto realmente foi um bocado complexo. O manual de instruções é bastante claro na montagem, mas eu demorei um bocadinho a montar aqui esta peça, a meter os patins, porque isto realmente é muito bem construído, tem parafuso e porca do outro lado para isto se manter no sítio quando o segundo passageiro andar aqui atrás, consegue bem pôr ali os pés. Pá, vocês estão a ver, isto é espetacular, meu. É muito bonita a bike, muito bem construída. Portanto, pá, fazer um aperto total dos parafusos, porque eles vêm todos muito soltos, colocar o guiador na posição que vos der mais jeito. Este ainda não está, como vocês podem ver, ainda vou apertar para lhe dar a posição final. O ecrã parece-me bastante luminoso, pá, parece-me aqui uma coisa, tem buzina, parece uma coisa engraçada. Vamos voltar para os testes. Eu, se não fosse maçada, também gostava que mostrasses eventualmente o display e os modos de condução da bicicleta, se calhar era uma coisa engraçada. Não te esqueças é que isto aqui não é propriamente o circo para ser engraçado ou para ter piada. Estamos a falar de coisas técnicas, coisas sérias. Em relação ao display, o display é muito simples, mas eu tenho que passar para o quê? O modo noturno, para vocês conseguirem ver o display e para eu vos explicar aqui esta coisa toda. Aqui temos este display grande, acho que é exageradamente grande para a informação que tem. Aqui temos as nossas mudanças engrenadas, o modo ajuda, a bateria, aqui o NFC ativado, os quilómetros que estamos nesta viagem, a velocidade e ali o sinal a dizer que está tudo ok. Tem um odómetro, tem o tempo de viagem e de passeio que estamos a ter, tem a voltagem da bateria numérica, que é bastante positivo, e lá está, voltamos outra vez à trip. Se eu acho que isto é um display muito grande, tem esta palinha aqui para proteger do sol, mas mais uma vez um display que não é muito luminoso. Ok, isso é o display. E agora quanto aos modos de ajuda. Calma, que eu ainda tenho que continuar com menos luz, menos claridade, para vos conseguir mostrar os modos de ajuda da bike. Não saiam daí, calma, vamos ter calma a respirar para eu conseguir fazer isto. Tá, vamos testar aqui os modos. Ajuda 1, 12 km por hora. Ajuda 2, 14. Ajuda 3, 17, ajuda 4, 20 e ajuda 5 está nos 25, por isso esta parte está completamente correta. Vamos lá, top speed, a ver quanto é que ela dá. Trinta e 35, quase nos 40, quase nos... Quanto à iluminação, deixa-me adivinhar, pera, também tens que passar para a noite? Estás a ver como já estás a entrar no esquema? Calma, eu vou dar só uma leve explicação quanto à iluminação,
porque é bastante simples. Depois passo para a noite para vocês concretamente verem. Ela traz uma ótica frontal e traz luz de presença e luz de travagem atrás. Traz piscas. Para que é que servem as piscas? Para dar a mudança de direção que estão embutidas aonde? Na ótica frontal. O que é que falta? Falta-vos só dizer que não é um pisca sonoro e da mesma maneira que tem na ótica da frente, também tem na tira de LED atrás. Por isso, vamos passar para a noite ou menos claridade para vocês conseguirem ver as luzes a funcionar e eu poder fazer o teste noturno. Já se pôs noite para vos falar da iluminação, mas antes disso quero-vos relembrar para usarem o capacete, que em caso de acidente, a probabilidade de vocês se magoarem diminui um bocadinho mais. Vamos falar de iluminação frontal da bike. Ela vem com uma luz de presença, luz médio, pisca para um lado e pisca para o outro. Na traseira da bike temos a luz de presença, o stop, pisca para um lado e pisca para o outro. Ela a nível de iluminação está bastante bem feita. Vamos só testar aqui numa zona mais escura só para perceber se realmente isto funciona bem ou não. Vamos então iniciar o teste noturno com aquela pequena subida que eu tenho aqui. Vamos ver se ela é capaz de subir ou não. É, no limite, mas ainda consegue subir. A nível de iluminação, é o que vocês estão a ver. Isto tem um projetor que atira bem para os lados. Tem muito boa luz. Tem muito boa luz. Por isso eu acho, olha, vocês estão a ver aí atrás. Piscas, tá? Pisca, tá? Acho que isto tem muito boa iluminação, por isso a nível de iluminação também está mais que aprovado. E para terminar, curiosidades finais. Ela tem 1,80 m de comprimento, altura mínima do selim 1,6 m ao solo, dá para pigmeus da Birmânia, porque é uma bicicleta bastante baixa, e IP54 resistente a chuvas e poeiras. Já sabem, não andem com isto debaixo de água porque vão estragar o equipamento. Certificado CE, que é sempre uma coisa positiva, traz 2 cartões NFC para vocês garantirem que ninguém nos leva a máquina. E só mais uma coisinha antes de irmos embora. É verdade. Além das 2 chaves que traz para retirarmos a bateria, traz também 2 comandos que ativam e desativam o alarme. E não se esqueçam, quando o alarme estiver ativado, vão gastar a bateria, não é? Que ela está em stand-by, mas estão a gastar a bateria. Espero que tenham gostado da apresentação. Trouxe-vos uma bike um bocadinho diferente do que costumo trazer aqui para o canal. O mesmo formato, mas a nível de acabamentos, uma coisa um bocadinho mais requintada. Uma Oshii GT20, a qual agradeço à marca por ter disponibilizado este modelo para eu conseguir testar. Não tenho muito mais a dizer, a não ser façam por ser felizes. Se não o fizerem, comprem uma bike destas. Vão continuar infelizes, mas também sem dinheiro, mas com uma bike para andar. Aquele beijo à prima e possivelmente vamos nos ver para a semana a testar qualquer coisa. E agora o que é que eu vou fazer? Vou arrancar daqui, despedir-me, vou almoçar. Nota, esta bicicleta tem um acelerador, mas só vai até 6 km por hora, ok? Só para vos ajudar no arranque. Depois tudo o resto. Tenho aqui a cena do torque para vos ajudar. Se dá para desbloquear, possivelmente dá, mas eu testei tudo bloqueado. Só um bocadinho é que não, quando fiz o top speed, mas isso também ninguém precisa de saber. Até logo!